Fala, povo abençoado do Senhor, graça e paz, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é a natureza do ser humano. O texto bíblico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, um texto poderoso que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, palavra de Deus. Para esta lição, nós temos um objetivo geral, que é expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Para esta lição, nós temos também 4 objetivos específicos. O primeiro é mostrar a complexidade do ser humano. Segundo, é elencar as características do corpo humano. O terceiro é destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E o quarto e último objetivo nosso é relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Pois bem, na aula de hoje, nós estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Nós veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. É o que diz o salmista no Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Além da substância física, que é o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo dessa lição, amados, não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantedor de todas as coisas. Consagrar significa dedicar totalmente a Deus. Quando uma pessoa se converte, consagra a sua vida a Deus. Isso significa que agora essa pessoa vive para Deus e não mais para o pecado. A Bíblia também fala sobre vários tipos de consagração. Nós temos a consagração para o ministério, quando alguém se dedica ao trabalho da igreja. Nós temos a consagração de dias especiais, quando um dia é dedicado a Deus, como no nosso caso, domingo. Nós temos também a consagração de bens, quando alguém dá alguma coisa a ajudar no sustento da igreja. E nós temos a consagração de famílias, quando a família se dedica a seguir a Jesus e ensinar os filhos sobre ele. E eu quero também, aproveitando a deixa aqui, eu quero falar sobre 5 passos para se consagrar a Deus e sempre ter a companhia dele no nosso coração e na nossa vida. Primeiro passo: comece o dia lendo a Bíblia para refletir na palavra e fugir dos pensamentos pornográficos e maus. Isso já nas primeiras horas do dia. Segundo passo: meu irmão, faça jejum. Faça jejum de comida. E durante o período do jejum, ore a Deus, fale com Deus. Terceiro passo: procure estar sempre em boa companhia, amado. Procure estar próximo de pessoas que te levem a Deus. Procure estar próximo de pessoas que se consagram a Deus. Procure estar próximo de pessoas que gostam, que tenham prazer em ler a palavra de Deus. Procure estar próximo de homens e mulheres espirituais. Faça atividades em grupo. Vá à igreja com mais frequência.
Outro passo, termine o seu dia lendo a Bíblia sem falhar. Não durma. Não se deite antes de ler um texto da palavra e fazer a sua meditação naquele texto. E por último, o último passo para uma vida consagrada: creia nas promessas de Deus. Se Ele te fez uma promessa, Ele é poderoso para cumprir. Esses são os passos para uma vida consagrada a Deus. O primeiro tópico da lição, ele fala sobre a complexidade do ser humano. E aqui nós temos 3 pontos importantes. Nós vamos falar sobre a natureza de Deus, nós vamos falar sobre a natureza dos anjos e nós vamos falar sobre a natureza dos homens. Sabemos que há diversas teorias sobre a natureza humana, né, amados? Para Platão, a natureza do homem está formada por um corpo perecível e uma alma eterna que pode alcançar conhecimento. A alma apresenta 3 dimensões ou partes. Uma que atende aos desejos e às vontades dos indivíduos, uma parte racional e uma que rege o nosso temperamento. Embora cada uma dessas dimensões da alma cumpre uma função específica, é a parte racional que deve reger o indivíduo. Isso para Platão. Mas Freud também falou sobre o assunto, né? Para Freud, a realidade do ser humano ela é regida por 3 estruturas mentais: o id, o ego e o superego. O primeiro é o que rege nossos instintos mais primitivos, que se encontram num plano inconsciente. O segundo é do tipo consciente e racional. É aquele que nos ajuda a regular nossas paixões e adaptá-las à realidade individual. E por último, nós temos o superego. É a parte da nossa mente que assimila os valores morais da sociedade. Mas para o estudo de hoje, né, que estamos falando sobre a natureza do ser humano, é importante destacar que a natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus, quanto em relação aos anjos. E nós vamos ver o porquê disso. Então vamos começar aí falando sobre a natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza e por essa razão ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito, né? João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito e portanto importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define-se a si mesmo como aquele que simplesmente é. Que diz Êxodo 3, ele diz: eu sou o que sou. Ou seja, ele existe por si mesmo, como diz João capítulo 5, versículo 26. Então está aí a natureza de Deus. Nós temos também a natureza dos anjos. Seres criados, finitos, os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espírito. Olha aí Hebreus 1,14. E diferentemente de nós, eles não se reproduzem através do sexo. É o que diz Lucas capítulo 20, 34 a 30 e 34 e 35. E respondendo, Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem se darão em casamentos. Diferentemente de nós, os anjos não se reproduzem através do sexo. O corpo angelical, né?
O corpo angélico é espiritual. Como diz Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 44, semeais corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí o escritor aos Hebreus, na mesma linha de raciocínio, no capítulo 1,14, ele diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então está aí a natureza dos anjos, mas nós temos também a natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, que é o corpo, e uma espiritual, alma e espírito, como disse Paulo aos Tessalonicenses, o texto básico que nós lemos. Para vivermos nesse mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, nós morremos. É o que diz primeiro livro dos Reis, 17, 21 e 22. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou o Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Então está aí o primeiro ponto da nossa lição, né? Falamos sobre a complexidade do ser humano, a natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza dos homens. Agora, no segundo tópico da lição, vamos falar sobre as características do corpo humano. E aqui nós vamos ver também 3 pontos importantes: a materialidade, a visibilidade, a tangibilidade e a mortalidade. Então, o corpo humano, amados, ele tem as seguintes características: materiais, visibilidade e mortalidade. Vamos começar pela materialidade. Ao contrário dos anjos, os seres espirituais criados de uma só vez pela palavra divina, como diz o salmista 33 no versículo 6, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente. Que matéria foi essa? A terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó do nosso planeta. É o que diz Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O mesmo pode-se dizer de Eva, que provinda do homem possui as mesmas substâncias deste. Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra. É o que diz Gênesis 1, 28 e Atos dos Apóstolos 17 e 26. Aí nós temos a visibilidade e tangibilidade, porque envolto num corpo material, o ser humano ele pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, né, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência da sua ressurreição. Olha aí, Evangelho de João 20, 27. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado nas feridas do Mestre. Aí nós temos a mortalidade, porque apesar de material, o corpo humano ele foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Irmãos, se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Dá uma olhadinha em Gênesis 2, vou ler aqui, Gênesis 2, versículos 16 e 17, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente,
mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas por causa da sua desobediência, morreram. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Olha aí Gênesis 5:5, Romanos 6:23. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestirá-se, ou revestir-se-á da imortalidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 Coríntios 15, versículo 53 e 54. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já da vida eterna. É o que João diz no capítulo 3, versículo 15. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Crer nisso, irmãos, depende a nossa eternidade. Então esse é o segundo ponto, né? Falamos sobre as características do corpo humano: materialidade, visibilidade, tangibilidade e mortalidade. Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre a alma, o nosso elo com o mundo exterior. E nesse tópico aí nós temos também 3 pontos importantes. Vamos ver que a alma e o espírito são inseparáveis. Vamos ver que a alma é a janela para o mundo exterior. E vamos ver que a separação da alma e do corpo gera morte. Amados, só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição: o espírito e a alma são inseparáveis. A partir daí, veremos a alma como a janela através do qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Aí nós temos a alma e o espírito, que são inseparáveis. Em nosso ser, a alma e o espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus 4:12, que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que faz divisão de juntas e medulas da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração do homem. Então, conforme veremos aí para frente, a alma e o espírito formam a única substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. Aí nós temos outro ponto que fala que a alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca, meu irmão. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitíveis, como diz Lucas 11:34, que diz a palavra: e a cadeia do corpo é o olho. Sendo, pois, os teus olhos bons, todo o seu corpo será bom. Mas se for mal, todo o seu corpo será tenebroso. E é justamente por intermédio destes que o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Vê aí Tiago, capítulo 1, 13 e 14, e 1 de João, capítulo 2, 16. Por isso, o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado, ele começa na alma, irmãos.
Ele começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda o quê? A completa santificação de nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23, o texto básico que nós lemos. E o Deus de paz vos santifique em tudo, no espírito, alma e corpo. E sejam plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E o outro ponto ainda, dentro desse tópico, fala sobre a separação da alma e do corpo, que gera a morte. Irmãos, a morte, ela ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, esposa amada de Jacó, Gênesis 35. Saindo-lhe a alma dela, ela morreu, é o que diz o texto. Quando isso ocorre, a alma do justo é o que? Recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a alma dos ímpios é aprisionada no inferno. Irmãos, leia aí Lucas 16, do 20 ao 31. Observe também que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Eu quero enfatizar que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento da nossa imaterialidade. Então, está aí o quê? O terceiro tópico da nossa lição. Nós falamos sobre a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Vimos que a alma e o espírito são inseparáveis, a alma é a janela para o mundo exterior, e vimos que também a separação da alma e do corpo gera a morte. E o quarto e último ponto da nossa lição fala que o espírito é o nosso contato com Deus. E aqui também tem 3 pontos importantíssimos, irmãos, que nós veremos o que é espírito, o elo entre o nosso corpo e Deus, e vamos ver que o espírito é a sede da nossa comunhão com Deus. O corpo humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomadas às vezes como sinônimo. Então vamos ver o que é o espírito. Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem se separar. Somente a palavra, como nós já vimos, é capaz de alcançar, a divisão entre ambos. Hebreus 4:12, em virtude das suas faculdades, o espírito humano atua como a sede das nossas afeições espirituais. Irmão, Salmo 77. Abra sua Bíblia aí, Salmo 77, versículo de número 3, diz assim: dissolve-se a terra e todos... é 77, desculpa. Diz assim: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Aí nós temos um outro ponto que fala que o espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio do nosso espírito que nos comunicamos com Deus, irmãos. Isso é importantíssimo saber. Como ser espiritual se eu não sei que eu tenho um espírito em mim próprio e que o Espírito de Deus habita no meu espírito? Não tem como ser espiritual se não tiver esse conhecimento. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Você entendeu? Foi no espírito que João recebeu a revelação de Deus.
Claro, as faculdades inerentes ao espírito do homem é justamente a revelação, a comunhão. Só ali haverá revelação. Paulo, no serviço missionário, estava no Espírito, em comunhão com Deus e em comunhão com os seus irmãos. Ele mesmo fala isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, versículo 4. E vamos ver também que o Espírito é a sede da nossa comunhão com Deus, porque através do nosso Espírito temos experiências e encontros com Deus. Salmo 143, irmãos. Salmo 143, versículo de número 4 e versículo de número 7. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não esconda de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Versículo 7. Versículo 7. Versículo 4 agora. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Eis a experiência também do profeta Isaías. Isaías 26, 9. Com a minha alma te desejei de noite, com meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Eu vou ler de novo. Com a minha alma te desejei de noite, com meu espírito que está dentro de mim madrugarei, buscar-te-ei. Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Oh, meu irmão, portanto, a verdadeira alegria divina, ela manifesta-se em primeiro lugar no nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço do Senhor. O nosso espírito, irmãos, tanto fala em mistério como ora a Deus. É isso que Paulo fala aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 14, no versículo 2. Quer ver? Vamos ler. Coríntios 14, versículo de número 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Versículo de número 16. De outra maneira, se tu bem dizeres com o espírito, como dirá o que ocupa lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que diz? Então está aí, o nosso espírito tanto fala em mistérios quanto ora a Deus. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba, é o que diz Provérbios 16. Por isso, quando o ímpio lhe falece, o seu espírito, e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final. Então, nós vimos aí o quarto ponto da nossa lição, o espírito, que é o nosso contato com Deus. Falamos o que é espírito, vimos que é o elo entre o nosso corpo e Deus, e falamos também que é a sede da nossa comunhão com Deus. E eu quero terminar dizendo o seguinte, amados: o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. O texto básico, vale a pena lembrar: e Deus vos santifica em tudo, no espírito, na alma e no corpo, e sejam plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Temos que ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apenas de nossas limitações, apesar,
de todas as nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Irmãos, busque a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos, como diz a palavra, templos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.